Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo anterior eu contei pra vocês como é que foi o nascimento do Léo, mas a verdade é que esse gestar do nosso filho, da nossa promessa, começou muito antes. Começou com um diagnóstico que nos trouxe um medo, que me trouxe ensinamentos, muitos ensinamentos a respeito de confiança, confiar em Deus. Principalmente, né? Então, se você já passou por um diagnóstico difícil ou se está nesse momento aí de esperar por algo em que anseia muito, talvez esse vídeo seja para você. Bom, hoje eu quero contar para vocês a minha história com o diagnóstico da SOP e como esse diagnóstico, né, trouxe um testemunho para a vida para minha vida e para minha vida. Eita! Esse diagnóstico trouxe um testemunho para minha vida e para a vida da minha família. A gente começa aí um pouquinho antes, né, de eu casar. Desde nova, desde quando eu comecei a menstruar, quando eu virei mocinha, eu sempre tive a menstruação muito desregulada. Só que nunca foi um tabu para mim. Eu nunca tive o costume de ir no ginecologista. Sempre vivi normalmente, mesmo tendo meses em que minha menstruação ela não vinha. Desde lá atrás o meu corpo ele já dava sinais, só que por eu não ter essa malícia, essa questão do conhecimento, né, da importância de ir no ginecologista, nunca pensei que isso poderia ser alguma coisa relacionada a um futuro problema. Lembro que antes de casar, foi a primeira vez que eu fui no ginecologista. É importante você ir no ginecologista antes de casar para fazer um check-up, para ver como que tudo está funcionando, se está tudo certinho, a saúde, a respeito de anticoncepcionais também, caso você queira usar. Aí beleza, eu fui nessa ginecologista, ela conversou comigo a respeito do anticoncepcional e tal, enfim, isso foi muito mais um bate-papo, né? Ela me passou, óbvio, uns exames, os check-ups para fazer, eu fiz os exames certinho e me passou também um anticoncepcional específico ali para eu começar a tomar. Isso eu acho que foi uns 3 meses antes de eu casar, por aí. Ah, e outra coisa, eu lembro também que de vez em quando sentia umas pontadas assim, perto da pelvis, do lado direito. Às vezes era bem forte. Não achava que fosse nada muito. Essa é a hora das crianças brincarem aqui na rua. Mas enfim, eu nunca pensei que fosse algo muito sério. Ai, gente, oh meu Deus. Pessoa, né? Sentia pontadas, dores, nunca pensou que fosse nada sério. Mas enfim, bobinha. Quando eu fui na ginecologista, eu comentei com ela a respeito de eu ser desregular, né, e tudo mais. Eu lembro que depois que eu tive essa consulta, ela me passou uma ultra endovaginal pra fazer. Eu lembro que na minha consulta de retorno nela, ela falou que tinha uns cistos ali, mas que um anticoncepcional iria resolver, né? Como eu não tinha uma malícia, né, gente? Eu nem ia na ginecologista, então, assim, eu não sabia a respeito de que o anticoncepcional, ele não é um tratamento, ele não cura, ele simplesmente maqueia ali. Eu lembro que eu comecei a tomar o anticoncepcional, mas mesmo pelo quesito ali de cuidados, né, de preservativos mesmo, não foi tanto em relação à SOP. Só que eu era bem irregular, pra falar a verdade, pra tomar o anticoncepcional. Eu nunca tomei muito certinho, então meio que não adiantava muito, né, tomar, né, querida? Depois que eu casei, eu ainda continuava ali sem tomar de um jeito certinho. Eu conversei com o Matheus, eu falei com ele que eu ia parar de tomar. Até porque, gente, o anticoncepcional, ele não é algo muito bom pra nossa saúde, vamos falar a verdade, né? Porque você tá injetando um hormônio no seu corpo, então até aquilo tudo sair do seu corpo se purificar pra poder gestar uma criança, talvez poderia demorar um processo. Tem gente que parou num dia, no outro engravida, né? Mas enfim, os alecrins dourados. Enfim, eu sei que eu decidi porque a gente decidiu que eu ia parar de tomar, até porque eu não tomava muito certinho. Aí, eu lembro que quando eu parei de tomar, são uns 6 meses mais ou menos, a minha menstruação ainda não tinha vindo. Eu sempre fui desregular, ok, mas a menstruação vinha. Ficava uns 2 meses sem vir, mas um mês específico vinha, não demorava tanto. Eu retornei na ginecologista de novo, acho que tudo que eu não fui na ginecologista quando eu era mais nova, eu fui depois que eu fiquei adulta. Eu expliquei pra ela, falei, né, caramba, já tá uns 6 meses já sem vir, já fiz alguns testes de gravidez também, eu não estou grávida, mas ainda assim a menstruação não tá vindo, o que tá acontecendo? Ainda sentia de vez em quando umas pontadas ali na pelvis. Aí ela pegou e falou comigo que assim, provavelmente era por causa do anticoncepcional que eu tinha parado de tomar. Aí ela pegou e falou comigo, eu voltar a tomar o anticoncepcional, por causa dos cistos e blá blá blá. Só que aí eu já entendi um pouquinho. Falei com ela, olha, eu sei que o anticoncepcional ele não vai me curar disso. Então, assim,
não vai adiantar muita coisa, né, eu voltar a tomar. Eu também nem quero voltar a tomar, até por causa da minha saúde mesmo. Eu não quero ficar injetando um hormônio no meu corpo. Já era minha segunda consulta com essa ginecologista e segunda ou terceira, não lembro. Eu não senti muito feeling, sabe, com ela, ainda mais as coisas que ela falava, às vezes eu não concordava muito. Eu decidi trocar de ginecologista. Só que depois que eu fiz essa consulta com ela, foi a minha última consulta com ela, aí a menstruação voltou. Só que depois de um tempo, aí voltou tudo de novo, esse rolê de não vir mais. Eu já tava ficando doida, gente. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo com o meu corpo. Nisso, eu fui uma outra ginecologista. Ela me passou novamente umas baterias de exame. Aí eu fiz os exames e retornei nela, né? Nessa consulta de retorno, eu lembro que eu fui fazer também um preventivo. Eu lembro exatamente do dia, que foi bem difícil esse dia. Eu tinha acabado de fazer lá a coleta, né, pro preventivo. E eu tava indo pro banheiro. Enquanto eu tava indo pro banheiro pra me vestir, ela falou assim que ia olhar meus exames, né, a minha ultra. Dentro do banheiro mesmo, ela tava me perguntando: você pensa em engravidar? Só que ela tinha mudado o tom, sabe, da conversa. E eu falei, em nome de Jesus, quando Deus quiser, sim, eu penso em engravidar. Quando eu saí do banheiro, ela tava sentada assim na mesa. Ela tava de óculos, né? E ela falou, senta aqui. Aí eu sentei. Ela foi, tirou o óculos e colocou assim na mesa. Ela, então, aí eu pronto. Eu tava avaliando a sua ultra no diagnóstico de SOP, que é a síndrome do ovário policístico. E com essa síndrome, pela forma que tá aqui, parece que você pode ter alguma dificuldade em gestar. Por mais que eu tenha uma fé gigante a respeito do que Deus faria, do que Ele fez, né, na minha vida, aquilo foi um baque. Parecia que, nossa, era a pior coisa do mundo e que não teria solução. A forma que essa ginecologista falou. Para quem não sabe, a SOP, ela afeta a ovulação. É por isso também que a gente fica com essa menstruação irregular. Além disso, também ela pode causar diabetes. Nosso corpo, ele fica resistente à insulina. Então é mais difícil ali para ele processar o açúcar e tudo mais. Enfim, falou comigo a respeito do anticoncepcional também. Falei com ela, o anticoncepcional não é uma opção para mim. Então, assim, se eu já tenho talvez uma certa dificuldade para engravidar, acho que eu tomando anticoncepcional, talvez piore isso ainda mais, né? Ela falou, tá, já que você não quer tomar um anticoncepcional, a solução que a gente tem é tal medicamento. Aí ela me passou um outro medicamento, que eu não vou falar aqui com vocês, porque cada caso é um caso. Se você teve esse diagnóstico, você tem que ver com o seu ginecologista, com o seu médico, uma solução. Esse medicamento, ele ajuda a processar a insulina, ele ajuda muito nessa questão do açúcar no meu sangue. E ela falou que eu tinha que melhorar a minha alimentação, que isso também ajudava, né, óbvio. Aí eu comecei a tomar a medicação, comecei a melhorar um pouquinho a minha alimentação e ela me passou também o encaminhamento para fazer uma nova ultrassom. Fui lá, fiz a nova ultrassom. A ultra, vendo certinho como é que tava, e eu perguntei a ele, e aí, doutor, como é que tá? Aí ele falou, olha, você tem maior probabilidade de ovular, não lembro ao certo qual que ele falou, mas eu tinha maior probabilidade de ovular em um determinado lado. Lembro que eu saí dessa ultra embargada. Sonho do Matheus é ser pai. Quando eu soube, a primeira coisa que eu pensei foi nele. Se eu não conseguir, sabe? É um pensamento de impotência. Oi, gente, o Léo tá ali na minha frente, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Bota pra esse gostoso. Bota pra esse menino lindo. Olha, que perfeição. Aí eu contei pro Matheus, falei com ele, foi muito difícil falar com ele isso, mas ao mesmo tempo que o medo vinha, eu sabia que maior do que um diagnóstico era a minha fé. Nesse tempo, às vezes minha menstruação vinha, às vezes não. Nesse período eu tava crescendo muito profissionalmente, era uma fase que no meu lado profissional evoluindo bastante, tava bem feliz nessa parte, né, tava estudando muito, eu mergulhei de cabeça assim no meu profissional, pra falar a verdade, e eu estava sendo reconhecida por isso. Só que começou do nada, nunca é do nada, né? Mas eu comecei a sentir um incômodo muito grande dentro de mim, de que eu não estava no lugar em que Deus queria que eu estivesse. Mas olha, não tinha nada de errado lá. Só que eu simplesmente sentia que aquele não era mais o meu lugar. E por coincidência, meu marido também começou a sentir a mesma coisa. Deus, ele tem um nível de autoridade sobre minha vida, então eu entendia que realmente era Deus falando através dele isso pra mim. Foi muito difícil pra mim dar o primeiro passo, pedir conta pra sair daquele lugar, né? Porque eu tava crescendo profissionalmente, fluindo tudo muito bem, e do nada vem isso de... Pra eu sair daqui, eu queria ter um panorama
completo do que Deus tinha pra mim após aquilo se eu pedisse pra sair. Mas eu não tinha, Deus não me dava esse panorama. Ai, meu Deus, como é que eu vou pedir pra sair de um lugar assim, sem saber o que vem após isso? Então eu falava com Deus, Pai, se for pra eu sair mesmo, me mostra o que é pra eu fazer após isso. Diga pra mim pra eu poder ter segurança. Eu estava querendo que eu aprendesse a ter dependência. Deus queria que eu aprendesse a confiar. E pra mim é muito difícil pisar em um lugar sem ver um chão. Mas era isso que Deus queria me ensinar. Aprender a pisar em um lugar sem ver o chão e confiar de que Ele colocaria o chão. Foi um período muito difícil pra mim, comecei a ficar muito mal. Toda vez que eu entrava assim na empresa onde eu trabalhava, vinha um peso que me incomodava, que me deixava assim muito mal, muito mal mesmo, parecia uma deprê num nível extremo. No horário de almoço eu só chorava, eu só conversava com o Matheus, mas não foi de todo ruim. Foi muito difícil, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas foi bom em relação a discernimento. Porque todas essas conversas que eu tive com o Matheus no horário de almoço, aprendi alguma coisa. Não é confiança, alguém te pedir isso e te falar o motivo de te pedir tal coisa. É fácil confiar sim, você saber o resultado de algo. Quando Deus pede confiança e dependência, é você ir obedecendo o passo a passo que Ele pede para você obedecer. Sem você ver o que vai acontecer lá na frente, sabe? Eu acredito firmemente hoje que Deus... Eu acreditava antes, só que na hora do ato é mais difícil, né? Eu acredito firmemente que Deus ele vai te mostrando aonde Ele quer te levar a partir do momento que você decide que vai obedecer cada passo. Então, se ele me pediu para eu largar o trabalho naquele momento, ele ia me dar o próximo passo a partir do momento em que eu confiasse e obedecesse aquele pedido. Me faz lembrar até de José. Deus mostrava a ele um futuro brilhante, um futuro governador. Mas se Deus mostrasse para ele o processo que ele teria que passar para chegar até esse futuro, será que ele desejaria ter aquilo? Deus mostrasse para ele que ele seria vendido pelos irmãos, que ele seria preso injustamente. Às vezes Deus até nos poupa ao vontade de mostrar alguns processos, sabe? Se a gente souber antes que a gente vai passar por aquilo, talvez a gente não saiba da capacidade que Deus nos dá para passar por um processo difícil. Em contrapartida, a gente tem Paulo. Deus já mostrava para ele que ele seria preso. Eu até tenho aqui, acho que em Atos 20. Aqui. Atos 20 e 22, fala assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Olha isso, ele já sabia que viriam coisas ruins, mas mesmo assim ele estava disposto a obedecer, porque ele sabia que esse é o propósito de vida dele. Uma das maiores referências bíblicas que a gente tem é Paulo. Meu Deus. Ele me constrange de tanta forma. Então é esse nível de obediência que eu queria chegar. Que eu quero chegar na minha vida em Deus. Eu lembro que quando eu ia contar pra minha líder, na época lá do trabalho, ela tinha me chamado pra conversar antes. E me ofereceu uma promoção. E eu lembro que no momento que ela me falou sobre essa promoção, veio na hora. Isso é um teste pra conhecer aonde está o seu coração. Era pra eu ficar muito feliz. Eu estava realmente muito grata por aquilo. Mas eu estava com uma briga interna dentro de mim muito grande também. Eu fui, agradeci, saí da sala de reunião e Matheus estava lá fora me esperando. E eu comentei com ele, né? E ele, amor, isso é um teste. Ele falou literalmente a mesma coisa que o Espírito Santo tinha me falado. Eu acho que foi no outro dia, no dia seguinte mesmo, cheguei de tarde, já mandei mensagem pra ela, falei: olha, eu preciso conversar com você. Eu saí da salinha, sabe aquele peso espiritual que eu sentia toda vez que eu entrava? Sumiu. Eu lembro que eu fechei a porta da sala, eu parei assim, me veio na minha mente: Ari, como é que você pode estar em paz, tá leve, sendo que você acabou de pedir demissão? Depois de muito tempo, eu me senti em paz. Numa vigília, pastores eles oraram a respeito de cura e por fertilidade também. Foi em dezembro de 2024. E cada passo que eu tava dando ali, tudo tava me deixando tão em paz. Parecia que tudo estava se encaixando na minha vida. Mas eu ainda não tinha certeza de nada, do que iria acontecer após isso. Sabia que obedecer estava gerando algum fruto dentro de mim. Realmente estava, mesmo sem eu saber. Em dezembro de 2024, tive essa oração. Em janeiro, eu soube o que era esse fruto que eu estava sentindo, que estava nascendo dentro de mim. Ali, em janeiro, quando eu descobri meu primeiro positivo, depois de tanto tempo,
Eu entendi que o Léo, ele não começou ali naquele momento, começou na minha entrega, no momento que eu decidi obedecer a Deus. E ele tá brincando aqui na minha frente com meu esposo. E o quão bom é a gente ser obediente à palavra de Deus. Mesmo quando tudo diz não, mesmo quando as pessoas à sua volta ficam, não, você não deve fazer isso. Só que Deus, ele queria muito mais de mim. Então, se você está esperando algo hoje, não desanime. Às vezes Deus está gerando algo em você primeiro, está gerando um amadurecimento, uma cura emocional, antes de gerar algo no seu ventre. Ele sabe o que a gente precisa e no momento que a gente precisa. No momento certo de entregar certas coisas nas nossas mãos. Eu tenho certeza que o Léo, ele veio no momento certo. Ele veio no momento em que Deus já tinha trabalhado muitas coisas em mim, tanto emocionalmente quanto de amadurecimento. O meu tempo lá no meu antigo emprego me fez crescer muito. As pessoas em que eu tive contato ali naquele meio me ajudaram a crescer muito. Cada uma teve um impacto. Até os momentos difíceis lá dentro foram muitíssimos importantes. Acho que os momentos difíceis que foram mais importantes para com que eu fosse a Arielle que eu sou hoje. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por lá, eu não teria me esticado tanto. Então, assim, nada na nossa vida é em vão. Nada é desperdiçado. As dores não são desperdiçadas, os momentos difíceis não são desperdiçados. Tudo é proveitoso. Então, a mesma coisa que eu falei com vocês no meu vídeo Relato de Parto, faça a sua parte e o resto Deus faz. O diagnóstico trouxe medo, a espera trouxe aprendizado e o que veio após isso me traz paz. Aquilo dali, ó. Aquilo dali me traz paz e confiança de que eu realmente fiz a coisa certa. E é isso, gente. Foi esse processo antes de eu descobrir meu primeiro positivo. E no próximo vídeo eu quero contar pra vocês como foi esse dia de quando eu descobri que estava grávida do Léo. Até porque é uma história que Deus escreveu também. E é isso, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que, de alguma forma, ele seja resposta pra sua vida. Oi, gente, meu marido e meu filho estão na minha frente, fazendo cada firula que, meu Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, confiem nele e um grande beijo. Até o próximo vídeo, tá bom? Abraço, tchau! Ah, aqui, não esqueça de deixar um like, tá? Por favor, please, please. Pra, né, que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, é importante pra você entregar para mais pessoas. Ai, Deus. Obrigada, obrigada, papai do céu, por me dar algo assim.